Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e esta presidência comunica que a ata da sessão anterior foi encaminhada aos gabinetes dos deputados e deputadas e a mesma, esta presidência dá por aprovada. E da mesma forma, o expediente lhe foi disponibilizado eletronicamente. Nós já, de antemão, comunicamos aos senhores deputados e deputadas que a ordem do dia nós estaremos realizando-a às 15 horas. Nós vamos antecipar a pedido de muitos parlamentares. Nós entramos então agora em breves comunicações e o primeiro horário pertence à deputada Paulinha. Deputada Paulinha, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde aos meus colegas queridos que estão aqui hoje. Senhor presidente, o que me traz à tribuna, em primeiro lugar, é tratar aqui de um tema que logo, logo chegará a esta casa por meio de um projeto de lei para consolidação, que é a estadualização do Hospital Ruth Cardoso. Ontem, a convite da prefeita Juliana Pavan, nós participamos de uma reunião que ocorreu em Balneário Camboriú, com representantes do Estado, da sociedade civil, e todos os vereadores, lideranças da cidade, para apresentar os termos desse grandioso passo de coragem que Balneário Camboriú dá nesse momento. Eu acompanho, senhor presidente, essa história do Ruth desde o tempo que ainda era prefeita, em 2013, uma luta em glória para equalizar uma conta de um hospital que é municipal, mas atende irremediavelmente os cidadãos dos 11 municípios da ANFRE. É um hospital regional, na verdade, cuja conta sempre sotejou Balneário Camboriú, em que pese seja uma das nossas cidades mais prósperas, com uma arrecadação diferenciada. Não é justo que o cidadão de Balneário Camboriú permita que o seu serviço de atenção básica seja minorado em razão de uma despesa pública que alcança outros municípios. E a prefeita Juliana Pavan, em que pese muitos já tenham discutido no passado, por que ela merece a nossa homenagem, senhor presidente? Porque, sim, muitos tentaram, seja fazer uma pactuação com uma instituição privada sem fins lucrativos, seja mesmo a discussão com a estadualização, e não conseguiram. Foi o coração de uma mulher que abdicou de quaisquer questões ideológicas e políticas, e, sim, merece igualmente a nossa homenagem o governador Jorginho Melo, que assumiu com muita coragem essa responsabilidade que, de fato, ainda que fosse a responsabilidade do Estado cuidar dos demais pacientes da região, o hospital é de competência municipal. Então, esse processo vai ser muito célere e vai aportar aqui na casa, brevemente, o projeto de lei que permite que o Estado de Santa Catarina, então, receba o Ruth Cardoso, a sua administração. E, de antemão, eu já quero pedir aqui aos colegas que sensivelmente possam acolher essa pauta e, no seu momento, aprovem o projeto de lei com máxima urgência, em razão de questões administrativas que nós temos por vencer. São 707 funcionários, até hoje, em regime de contratação temporária, que estão submetidos nesse hospital, cujos contratos vencem em setembro, e o Estado precisa tomar providências muito rápido para que a gente possa dar cumprimento ao determínio já exposto pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. E eu quero, claro, também enaltecer a competência do secretário de Saúde, Diogo, que é um cara extraordinário, não me canso de repetir. Menciono uma vez mais e peço a colaboração dos colegas, especialmente aqueles que estão na CCJ, senhor presidente, que possam aprovar com célere urgência também o PL 39 semanas, como eu chamo, que, na verdade, dá autonomia à mãe, à mulher, que vai se submeter a um parto na rede pública, pelo SUS, que ela possa optar, a partir da 39ª semana, assim como o serviço público privado permite,
à cesariana. Não, eu não faço campanha contra o parto normal, senhor presidente. Eu acho que, ao máximo, nós temos que tentar o parto normal. Mas não ao ponto de permitir que uma mãe volte para casa com o seu filho morto nos braços, depois de um pré-natal perfeito, de um bebê perfeito, gerado em condições excelentes, mas que, eventualmente, pela perseverança, pela insistência de alcançar o que eu chamo de tirania, uma meta da OMS de partos normais, nós temos perdido vidas. E nenhuma vida pode ser sacrificada pela rotina da política pública, que dá o direito, sim, para a mãe que paga, escolher a sua modelagem de parto. No SUS, nós não podemos agir diferente. Eu menciono também, senhor presidente, nós estamos diuturnamente, agora em maio, nós completamos 2 anos do Integra, que começa com a denominação de Consegue e teve a participação dos 40 homens e mulheres desta casa, a despeito de questões ideológicas, no que concerne a segurança escolar dos nossos meninos e meninas, dos nossos professores, enfim, e que se instituiu após o nosso 2º episódio violento em Blumenau, que retirou do nosso convívio vidas de crianças e essa dor ainda persiste em nossos corações. O Integra perseverou, temos leis aprovadas já e algumas aqui em tramitação. Eu quero mais uma vez fazer um apelo para que esses últimos projetos que nós temos ainda sejam discutidos em menor tempo, que possa contar com a colaboração dos senhores, mas eu também quero dizer que eu tenho a honrosa missão, em nome do Integra, de todo o nosso comitê, nos minutos que se seguem aqui, entregar uma moção de aplauso, aprovada por todos os senhores, para um grande homem do Ministério Público, que hoje encontra-se conosco nesta casa, o doutor Diego Barbiero, que foi chefe do Cyber-GAECO e, de uma forma invisível, esta é a palavra, trabalhou duramente e conseguiu, com o seu esforço e da sua equipe, impedir, inclusive, ataques em escolas em outros municípios. Pela sua habilidade, pela sua correção e caráter, esta casa o homenageia no dia de hoje, e eu me sinto muito orgulhosa de poder representá-los a todos nesse momento. Então, eu também convido os parlamentares que, em seguida, quiserem se fazer presentes aqui na sala de imprensa para fazer jus a essa homenagem a esse grande homem público. Eu encerro, senhor presidente, deixando um retoque a um tema que tem sido discutido aqui, que concerne a discussão a respeito dos trajes das mulheres, né? E eu quero, de forma muito indelével, tratar desse tema, porque eu compreendo que nós temos tantos outros debates mais importantes a fazer no Estado, infraestrutura, educação, saúde pública, enfim. Agora, a universidade gratuita, não nos cabe parar para discutir qual é a forma que uma mulher deve se vestir para o trabalho. Afinal de contas, senhor presidente, um regramento deste nesta casa, a quem será derrogada a competência de medir o tamanho da blusa, a transparência da roupa, o tamanho da saia? Honestamente, assim, eu faço uma contestação muito respeitosa, porque, no meu ponto de vista, o que está em jogo aqui não é moda, não é protocolo, é o direito de uma mulher ser respeitada por quem é e não pelo modo como ela escolhe se vestir. Porque não são os trajes, ao meu ver, que, de alguma forma, ameaçam essa casa. São os retrocessos, são os discursos que tentam, mais uma vez, colocar a mulher num lugar de silêncio e de submissão. Eu, senhor presidente, como mulher parlamentar, eu digo que nós não podemos aceitar que se regulamente a opressão com aparência de regra. Não por mim. Daqui a pouco eu sigo em outra jornada, mas por todas as mulheres que passaram aqui. A forma como uma mulher se veste, ou mesmo um homem, não é competência do juízo de mais ninguém. A política, ela precisa, sim, de espaço de ideias, não de vigilância estética. Cada mulher, seja vereadora, prefeita, deputada ou cidadã, empresária, dona de casa, mãe, não importa.
ela tem o direito de existir com liberdade, com respeito e com representação. Se quer discutir decoro, senhor presidente, que se discutam atitudes de cada um de nós. E as minhas atitudes estão aí para ser julgadas. O que se questiona, nesse ponto, no meu ponto de vista, é um extremo desrespeito aos direitos que nós adquirimos ao longo da nossa jornada. Porque, honestamente, roupa, forma de vestir, nunca foi e jamais será sinônimo de caráter. Todos nós sabemos disso. E a censura, ela também nunca será sinônimo de civilidade. Lhe peço um minuto mais para concluir, senhor presidente. Então, eu estou aqui apenas para isso, não para fazer um debate ideológico acerca das minhas vontades, apenas para deixar o registro nessa casa, que os senhores pensem nas suas filhas, nas suas esposas, nas mulheres, nas suas eleitoras. Por que nós devemos estabelecer limites para cada uma de nós? Eu estou aqui para defender. Mais um minuto. Senhor presidente, mulheres de esquerda, de direita, feministas, antifeministas, de qualquer que sejam as ideologias, qualquer mulher tem que ter o direito de se expressar como se sente à vontade. Eu estou aqui, senhor presidente, para defender a liberdade das mulheres, para defender que as mulheres sejam livres. E isso inclui o direito de cada uma de nós nos vestirmos como bem desejamos. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês. Feita a manifestação, deputada Paulinha. Na sequência, inscrito deputado Mário Mota. Vossa Excelência fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos, deputado Mário Mota. Senhor presidente, nobres deputados, deputada, senhoras e senhores que nos acompanham pelo YouTube, pela TV-AL, pelas demais redes sociais da Assembleia Legislativa, senhoras, senhores, jovens que se encontram aqui em nossa plenária, sejam muito bem-vindos. Na recente sessão itinerante realizada em São Miguel do Oeste, deparamos-nos com um cenário que, infelizmente, já é recorrente: a decretação de emergência em saúde pública devido à elevada taxa de ocupação dos leitos de UTI em Santa Catarina. Com a chegada do outono, observamos o já previsível aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, que sobrecarrega a nossa rede pública e evidencia de forma persistente as fragilidades do sistema de saúde. Ao assumir meu mandato em 2023, realizamos um levantamento que, já em fevereiro daquele ano, apontava índices de ocupação de leitos de UTI superiores aos do mesmo período do ano anterior, 2022, ano marcado por um colapso na rede pública de saúde, pela falta de UTIs. Desde então, protocolamos inúmeros pedidos de informação e indicações, cobrando providências. Nesse sentido, é justo reconhecer, houve sim avanços. A criação de 264 novos leitos de UTI entre unidades neonatais, pediátricas e adultas evidencia o esforço realizado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Contudo, mantendo o meu compromisso com a população, que, claro, está cansada de conviver ano após ano com UTIs lotadas, é que eu alerto. Se houve avanços na qualidade, aliás, na quantidade de leitos, ainda persiste um enorme desafio na qualidade da distribuição desses leitos de UTI pelo território catarinense. Atualmente, Santa Catarina apresenta uma média de 1,6 leito de UTI adulto e 1,4 leito de UTI pediátrico para cada 10 mil habitantes,
patamares que, embora tecnicamente estejam dentro dos parâmetros mínimos sugeridos pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e pelo Ministério da Saúde, que recomendam de 1 a 3 leitos por 10 mil habitantes, muito embora esteja respeitando o mínimo, posiciona o Estado na faixa inferior deste referencial. Mas o dado que mais nos preocupa, senhores, não é apenas esse, e sim a distribuição dos leitos de UTI. Para contextualizar, eu solicito que sejam exibidos alguns mapas no telão. O primeiro deles está aí, senhores. Notem que, em relação à oferta de leitos de UTI pediátrico, a macro-região do Grande Oeste apresenta um índice de 0,59 leitos por 10 mil habitantes, quase a metade do número de leitos recomendado. Vejam a disparidade em relação às demais regiões do Estado. Este slide é o número 2 e fala dos leitos de UTI adulto. A mesma macro-região da Grande Oeste opera no limite mínimo, com apenas 1 leito de UTI adulto por 10 mil habitantes, com situação similar observada na macro-região da Foz do Rio Itajaí, que engloba Itajaí, Blumenau, Brusque. Já nas UTIs neonatais, o quadro também exige reflexão. A média estadual hoje é 3,4 UTIs por 1.000 nascidos vivos, um avanço importante frente aos 2,6 registrados em 2023, mas que novamente esconde profundas desigualdades conforme esta imagem que nós mostramos. Vejam que o Grande Oeste dispõe de apenas 1,81 leito de UTI por 1.000 nascidos vivos e a Foz do Rio Itajaí 1,69, ambos abaixo do mínimo legal estabelecido pela portaria do Ministério da Saúde 03/2017, que é de 2 leitos por 1.000 nascidos vivos, e muito distante do parâmetro técnico recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que sugere 4 leitos de UTI neonatal para cada 1.000 nascidos vivos. Obrigado pelos slides. Senhores e senhoras, esses números não são apenas estatísticas. Eles refletem uma realidade cruel, em que regiões menos estruturadas convivem com taxas de ocupação que frequentemente atingem 100% dos leitos oferecidos. E quando não há vaga na região, a alternativa é o deslocamento para outra macro-região, o que, além de gerar custos, impõe riscos clínicos, sobretudo quando o transporte é aéreo, e amplia o sofrimento das famílias. Amigos, só para terem uma ideia, nos últimos 4 meses, agora, 65 pacientes do Grande Oeste precisaram ser transferidos para outras macro-regiões em busca de leitos de UTI. Metade desses 65 eram recém-nascidos, dependendo de UTI neonatal. Isso significa dizer que um paciente precisou ser transferido para outra região a cada 2 dias nesses últimos 4 meses. Embora os avanços na ampliação de leitos sejam inegáveis, e agradecemos por isso, faz-se necessário, com urgência, um planejamento que corrija essas disparidades. Para contribuir, além das reiteradas cobranças à Secretaria de Estado da Saúde, protocolarei uma moção de apelo ao Ministério da Saúde, porque o órgão está, desde 2023, sem emitir um único parecer sobre o plano de ação regional de algumas macro-regiões do Estado, inclusive do Grande Oeste e da Foz do Rio Itajaí, sendo este um documento que engloba solicitações de novas implantações de serviços da rede de urgência e emergência, incluindo leitos de UTI. As macro-regiões do Grande Florianópolis, aliás, do Grande Oeste
e da Foz do Rio Itajaí merecem melhor atenção. E é certo que quando essas macro-regiões forem devidamente contempladas, todas as demais regiões sairão fortalecidas. Senhores, eu peço licença para retornar no horário dos partidos, porque trago, mais uma vez, uma enorme preocupação. Deixo apenas a manchete do que trarei. Morro dos Cavalos. Até já, senhores. Ainda em breves comunicações, inscrito deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, presidente em exercício. Boa tarde, demais deputados, aqueles que nos acompanham nas galerias e pela TV AL. Senhores, o que muitos chamam de área conflituosa ou área de conflito, eu chamo de zona de conforto. No dia de ontem, foi o assunto mais comentado das redes sociais, inclusive pela própria mídia catarinense, questionamentos acerca do lançamento da candidatura de Carlos Eduardo, filho do meu presidente Jair Messias Bolsonaro, ao Senado pelo Estado de Santa Catarina. Ora, se alguém se furta a fazer isso, pode ter certeza, aqui tem alguém que não se furta a comentar sobre esse assunto e com toda a tranquilidade, sem o menor problema, falo sobre esse assunto. Então, fomos tão questionados sobre isso, a justificativa é muito simples, porque não reconhecem o problema. É por isso que se sentem assombrados por ele. Não sabem reconhecer um problema quando está a um palmo do seu nariz, e é por isso que se assombram com esse problema. Ora, creio com toda a convicção que no estado de Santa Catarina tem pessoas sim capazes de ocupar uma cadeira no Senado, e nós temos prova disso, duas provas disso, in contest, de senadores, um ainda em exercício, é o doutor Espiridion Amin, e o nosso atual governador Jorginho Melo, dois senadores que o estado de Santa Catarina tem, do quais eu tiro o meu chapéu para eles. E mostrou qual o valor de um Senado formado por catarinenses. Porque digo que também que não se enxerga o problema a um palmo do nariz. No ano de 2022, meu amigo deputado Gessé Lopes, deputados federais e senadores subiram no palanque com a camisa de Jair Messias Bolsonaro, do estado de Santa Catarina. Deputados federais e candidatos ao Senado subiram no palanque com a camisa de Jair Messias Bolsonaro, com o 22 do PL, o Partido Liberal, o maior partido do Brasil, sem enjambração e fusão. O melhor e maior partido do Brasil. E é um partido que ele é o maior porque é um partido que ele tem liderança, e os liderados sabem que aquele que não obedece uma liderança jamais terá condições de ser liderado. E é por isso que ele é organizado, e hoje, sem jambre, sem solda, sem junção, é o maior partido do Brasil. Então vamos nos focar aqui, o tema exclusivo agora. Essas pessoas que se elegeram dizendo eu sou de direita, eu sou de direita, eu sou de direita, eu sou de direita, quando chegaram lá, na hora de votar sobre o arcabouço fiscal, pauta nossa da direita, votaram como base de governo. O arcabouço fiscal que dá uma abertura para um furo do teto de gastos de 70%. Votaram como alguém que se intitulava de direita ou como alguém que se intitulava de esquerda, mas usaram a direita para acender a Câmara Federal. Taxação dos offshores, o PL 4173/2023 e dos fundos exclusivos. Senhores, é um PL que faz confundir renda com patrimônio. Tributar quem compra. Se elegeu com discurso de direita. Chegou lá a custas de emendas secretas, votaram como se fosse base do governo. Então,
Aquele um palmo distante do nariz está começando a ficar um pouco mais claro agora. Criação do DPVAT. Teve deputado que subiu no palanque e disse: eu sou Bolsonaro, com a cor verde e amarela, e votou pela aprovação, pelo retorno do DPVAT. Agora estamos discutindo o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, sobre as letras de crédito imobiliárias, letras de crédito agrícola. Vão votar como o quê? Como petista de carteirinha ou como quem se elegeu usando o nome da direita? Quando você não tem postura, você abre a porta para colocar quem tenha. Eu votaria em uma abóbora, eu votaria em uma bicicleta, se ela fosse lá defender 100% e votar como eu exijo que o meu candidato, aquele que eu depositei o meu voto na urna, votasse. Ora, tem gente aqui que está querendo alinhar um discursinho de direita, mas na hora de votar lá, a troco das emendas secretas, que a própria Gleisi Hoffmann, essa semana, disse: se nós não passarmos o IOF, podem comprometer o pagamento das emendas. Isso aí não é uma ameaça? Seria a mesma coisa que o governador colocar um projeto aqui dentro e falar assim: eu não pago as emendas se não aprovar meu projeto. Como é que vão se comportar agora esses que se elegeram usando o verde e amarelo, falando Deus, pátria e família, sou do Bolsonaro? Então, se trouxer um ET, se trouxer uma abóbora, se trouxer uma bicicleta e ele votar nas minhas pautas de direita, falar sobre liberalismo econômico de verdade, falar sobre conservadorismo nos costumes, se ele realmente defender as minhas pautas, que são pautas nacionais, vai ter o meu voto. Não escondo de ninguém meu posicionamento político. Por que que a imprensa não mete o pau em quem votou pelo retorno do DPVAT? Crucifica o cara. Crucifica quem votou a favor dessa reforma tributária, que aumenta o teto de gastos em 70%. Crucifica. Se eu tenho formado candidato. Hoje, um dos nomes, e nós temos 2 vagas para 2026, é a Carol Detone, minha amiga, minha irmã, minha amiga de trincheira nessa batalha, sobre ser liberal na economia, sobre ser conservador nos costumes. E outra, falei da grandeza do partido, porque um partido que tem liderança, nós temos liderança no estado de Santa Catarina. Para mim, do governador para baixo é tudo canela, porque ele é que é o presidente do partido. Ninguém tem mais autoridade para falar sobre construções políticas dentro do âmbito do estado de Santa Catarina que não seja o nosso líder. Porque aquele que não é líder, não sabe ser liderado, jamais vai sentar numa cadeira de líder. Jamais. Então, se tem algum postulante ao cargo, que comece a se comportar como tal. Estou vendo ali meus amigos, meus irmãos da praça ali dentro ali, como é que vão se posicionar diante da criação do Sistema Único de Segurança Pública, que é uma mó de pedra amarrada no pescoço de todas as polícias militares do Brasil inteiro. Será que são de direita? Se elegeram com esse discurso. E agora dizendo que tem que se crucificar alguém? Como eu disse, partido grande, partido forte, é o único partido do Brasil que tem a condição de falar quem vai ser o próximo presidente da República. O único. Partido que tem governador, partido que tem senador, deputado federal, tem a maior bancada do Estado. A direita tem que aprender a trabalhar unida. Ou reza pela nossa cartilha, ou a porta da rua é serventia da casa. Ou reza pela nossa cartilha, nós somos políticos de pauta. A defesa do nosso Estado, a defesa do nosso país, devolver o Brasil aos brasileiros, essa é a nossa pauta. E nós não refugamos ajuda, seja lá de onde venha, mas que reze na nossa cartilha e que reze cada uma das nossas pautas e as leve de forma séria e alie o discurso àquilo que faz. Coloque no mesmo bojo o discurso e aquilo que vota. Porque senão, em 26, nós vamos ter que pegar gente de outro país para botar aqui dentro aqui. E eu não tenho vergonha de dizer isso.
se não assumir as nossas pautas, não tem problema, a gente traz até nem que seja do estrangeiro. Mas assuma nossas pautas, que vai ter o meu total e irrestrito apoio. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Sargento Lima. Na sequência, inscrito o deputado Gessé Lopes. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Deputado Gessé Lopes. Senhores, existem alguns tipos de pessoas quando se trata de nível intelectual, deputado Márcio. Existe o inteligente, existe o esperto, existe o ignorante, existe o burro e existe esse cara que escreveu isso aqui na internet. Sou gay e sim, o Irã nega minha existência, mas mesmo assim escolho estar do lado da sua resistência, porque a vitória de Israel não seria apenas a derrota do povo palestino, mas de toda a humanidade. Israel representa um projeto colonial militarizado que se espalha, exporta tecnologia de repressão, treina a polícia brasileira, inspira líderes de extrema-direita e normaliza a lógica do apartheid. Às vezes, eu queria ter a certeza de que esse tipo de fala, de pensamento, fosse fake. Porque é uma gonorreia cerebral uma pessoa ter a capacidade de formular um pensamento desse daqui. Ah, eu sou gay. Eu sei que eles negam a minha existência, mas mesmo assim eu vou apoiar eles porque Israel treina a polícia do Brasil. Olha, senhor gay, de fato, lá, no país que tu está defendendo, dizendo que está do lado, lá você é jogado de um prédio. Lá você é enforcado em praça pública. Inclusive, fiz aqui, para deixar registrado, um vale passagem para o Irã, para você e seus amigos, para deixar registrado aqui, pagos por mim, para você pegar os teus amigos lá, e irem lá no Irã fazer uma manifestação LGBT, uma manifestação do orgulho gay, e zombar de Maomé, como vocês fazem com Jesus Cristo aqui no Brasil. Eu tenho certeza, bispo Sérgio Mota, tenho certeza que vai ser um estouro, vai ser de morrer essa manifestação. E vocês, feministas, bando de catinguenta, vão lá fazer manifestação de teta de fora no Irã? No país, vão lá apoiar o país, que para tirar o passaporte a mulher tem que pedir autorização para o marido, e se o marido morreu tem que pedir autorização para o sogro, para o cunhado. Continua apoiando o país, que a mulher tem direito a 1/8 da herança, do país que o estupro é uma arma do regime contra as mulheres que se manifestam no país, e que se tu, mulher, resistir, é apedrejada. Vocês ouviram o que eu falei? Sua debilóide de cabelo roxo. Que o estupro, nesse país que tu defende, é uma arma do regime contra a mulher que se manifesta. E que se tu resistir, tu pode ser apedrejada. Deputado Mário Mota, mas o malvadão é Israel. Onde você, feminista, travesti, que quiser ir passear lá, vai ser muito bem recebido, vai ser respeitado.
com toda a sua segurança que você precisa. Um país onde milhares de muçulmanos moram lá, bispo. Não há ódio, não há intolerância. Agora, quantos judeus de Israel moram lá no Irã, na Palestina? Agora é importante ressaltar que o problema de Israel não é com a Palestina, é com o Hamas, um grupo terrorista. Não é com o Irã, é com aquele regime totalitário que está lá desde 1979, ditando regra. Grupo terrorista, que inclusive tem vídeo de iraniano comemorando os ataques de Israel ao governo de Irã. Enquanto aqui no Brasil tem esses babaca apoiando esse tipo de regime extremista, terrorista, e fechando os olhos para mulheres de Israel sendo estupradas, sequestradas, bebês judeus sendo decapitados, fechando os olhos, covardes, canalhas. Eu tenho vergonha, às vezes, de ser brasileiro. Eu tenho vergonha desse nosso governo corrupto, que defende terrorista, que está sempre do lado de governo totalitário. Eu tenho vergonha. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Gessé Lopes, nós temos sobre a mesa um pedido de suspensão da nossa sessão, e como faltam ainda 15 minutos para a ordem do dia, ao horário dos partidos, esta presidência suspende a presente sessão até às 15 horas. E o pedido, ele vem assinado pelo deputado José Milton Schaeffer, onde solicita a manifestação do prefeito do município de Balneário Arroio do Silva, senhor Evandro Skainen, acompanhado da secretária de Turismo, senhora Tayonara Reco, e da princesa da festa, senhora Mirela da Rosa Martins, para divulgarem a 32ª Festa do Peixe de Balneário do Arroio do Silva. Então, está suspensa a sessão por solicitação do deputado José Milton Schaeffer. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Mirela, sou segunda princesa da nossa festa do peixe de Balneário Arroio do Silva. Nasci e cresci na nossa amada cidade. E estou aqui hoje representando a corte. Calma. E estou aqui hoje representando a corte pela falta das minhas companheiras. A nossa rainha acabou de ter bebê há menos de um mês e a primeira princesa. Infelizmente, elas não puderam estar presentes. Gostaria de agradecer pela oportunidade e fazer um convite a todos aqui presentes para prestigiar e visitar a nossa 32ª Festa do Peixe, que ocorrerá nos dias 3 a 6 de julho, contando com vários shows. Os principais: Garotos de Ouros, Altair e Alexandre, Camarata Pop e Samba 90 Graus. E convido a todos a prestigiar conosco esses 4 dias de festas, repletos de muitas gastronomia, exposições à nossa feira de mel e negócios, cultura e a nossa história. E o nosso quarto peixe. E o nosso quarto moto peixe. E, sem dúvidas, irem lá experimentar a nossa gastronomia diversificada. E cada cantinho da nossa festa contando sobre a nossa história e a nossa cultura e tradição. Ficamos no aguardo de todos vocês e gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada. Presidente,
poderia passar o videozinho no painel, por favor? Balneário Arroio do Silva convida! Venha para a 32ª Festa do Peixe, de 3 a 6 de julho. Escolha das soberanas, Moto Peixe, Feira do Mel e Negócios, exposição, cultura, gastronomia e grandes shows com entrada franca. Dia 3, Garotos de Ouro. 4, Altair e Alexandre. 5, Pop Camerata. E dia 6, encerramento com show do Samba 90 Graus. Vem pra Festa do Peixe, Obrigado, presidente. Obrigado pelo espaço. Ainda temos alguns minutos. Agradecer em nome do deputado Zé Milton o espaço na Assembleia. Convidar todos os deputados. Serão muito bem-vindos. Desde a terça-feira, desde a quinta-feira, dia 3, e daremos início com a reunião dos prefeitos da MESC. São os 15 prefeitos do Vale do Araranguá. Farei uma reunião festiva às 18 horas, que antecede a abertura oficial da festa, presidente. Então, todos convidados serão bem-vindos para a abertura, desde a abertura, e também para saborear uma tainha na grelha, né? Um pirão de peixe, um papa-terra frito, então, uma farofa de maçambeque. Então, com certeza, o Arroio do Silva completa esse ano 30 anos de emancipação. Estará sendo enviado à casa para o final do ano a festa de aniversário do município. Emancipado em 95 aqui, nesta casa, no dia 29 de dezembro, no apagar das luzes. Então completa 30 anos esse ano e com certeza o município desenvolveu bastante. Hoje já estamos com quase 20 mil habitantes, emancipamos com 3, né? Cresceu, foi o 10º no estado que mais cresceu em 2024, e a gente está trabalhando para fazer daquela uma cidade com um grande desempenho a nível estadual e também administrativo. A nossa festa, ela tem a marca do município, ela é organizada pela prefeitura, não tem agência, são nós que fizemos a festa com as nossas mãos, e o comércio local explora a festa. Então todos os nossos restaurantes, quiosques, são de CNPJs do município do Arroio do Silva, não existe cobrança, nem para eles estarem lá e nem cobrança de ingresso para acessar a festa. A Assembleia vai estar com a gente mais uma vez, agradecer em nome do presidente Júlio a participação da Assembleia na Festa do Peixe, e todos serão bem-vindos, estaremos de braços abertos aguardando a cada um e a cada uma, para que vocês possam também apreciar um pouco da nossa cidade, da nossa história, e comer um pouquinho do nosso peixe, nosso pirão de peixe lá. Conto com a presença de todos vocês, serão bem-vindos de coração, e aguardamos até o dia 3 de julho, a 32ª Festa do Peixe. Obrigado. A secretária gostaria de fazer uso da palavra também. Temos ainda 5 minutos, né? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos, senhores deputados. É uma honra poder estar aqui hoje fazendo um convite a todos vocês e também ao nosso povo catarinense para que estejam com a gente de 3 a 6 de julho, prestigiando a nossa festa. É uma festa que valoriza muito o nosso turismo local, favorece a economia. Nós somos um município de praia, então as festas fora de temporada, elas movimentam a economia, e toda a festa é voltada, não só ao nosso turista, mas pensando muito no nosso morador, na nossa população local. Então teremos muita gastronomia, muita festa, muita dança, muita diversão, apresentações culturais, e aguardamos todos vocês então de 3 a 6 de julho em Balneário Arroio do Silva. Muito obrigada. Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o prefeito Evandro. Muito obrigado pela recepção. Nós fizemos uma audiência pública sobre a proteção animal na Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva. Nós fomos recebidos com muito carinho, com muito respeito. Então, um abraço ao presidente, um abraço também ao vereador Elvio. Parabenizar pelo evento. A cidade cada vez cresce mais, está mais bonita, mais charmosa. Eu tive a oportunidade de correr, eu corro todo dia, corri lá na praia de Arroio do Silva e já tive a oportunidade de também prestigiar em alguns veraneios. Então, parabéns, Deus abençoe, essa festa é um sucesso e vai continuar sendo, ainda mais com pessoas guerreiras, trabalhadoras e honestas como vocês. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo a essa casa. Deputado proponente José Milton Schaeffer.
Deputado Padre Pedro, quero aqui cumprimentar o prefeito Evandro Scaini, a secretária Itaionara do Turismo, também a nossa segunda princesa, né, que abrilhanta essa sessão de hoje. E, mais uma vez, como deputado da região, também reforçar o convite, né, para todos os deputados. Se o deputado Lucas Neves for lá, nós vamos fazer uma tainha recheada com pinhão para ele, né, prefeito Evandro? Com pinhão, lá no Arroio do Silva. Porque a gastronomia... Arroio do Silva é uma cidade que se originou de uma vila de pescadores e hoje é uma das cidades que mais cresce em Santa Catarina, está entre as 10 cidades que mais cresceram em população nos últimos anos. Faz uma administração que cuida da infraestrutura, cuida do desenvolvimento, mas não esqueceu a sua história, a sua origem, valorizando a gastronomia, valorizando a cultura, as instituições locais. A festa do peixe é uma festa diferenciada, prefeito Evandro, porque ela é feita com as mãos das pessoas que moram na cidade, de um povo acolhedor, trabalhador, que tem muito orgulho da sua cidade. Então, vale a pena, agora entre o dia 3 e 6 de julho, passar, deputado Altair, lá pelo Arroio do Silva, conhecer a cidade, as belezas naturais. Tem uma população acolhedora, querida e muito trabalhadora, que recebe muito bem cada pessoa que chega no Balneário Arroio do Silva. Então, quero aqui reforçar o convite, mas parabenizar o prefeito, a secretária, né, pela coragem, pela determinação e pelo modelo de festa que fazem, acessível a todas as pessoas da cidade. Fica aqui o convite. Feita a manifestação, agora deputado Altair Silva. Quero agradecer, senhor presidente, parabenizar nosso colega de bancada, deputado Zé Milton Schaefer, que foi o proponente, né, dessa suspensão, para que nós pudéssemos abrir o espaço para o prefeito Scaini, né, muito bem acompanhado pela sua secretária, e também pela segunda princesa, né? No começo, para falar, é acima. Depois a pessoa se solta e você está de parabéns. Falou muito bem, representou muito bem a beleza da mulher de Arroio 30, aliás, de Arroio Silva, né? Olha só, trocando. Eu que sou lá do oeste, né? Olha que o Silva é o meu sobrenome, né? Mas parabenizar, prefeito, porque essas festas, além de divulgar muito o município, valoriza os cidadãos da cidade, da região. Isso cria uma identidade e um amor ainda maior pela sua cidade. Então, parabenizar toda a sua administração, que eu sei que é muito bem avaliada, né? Sempre recebo muito elogio do seu trabalho, da sua equipe lá em Arroio do Silva. Então, fico muito grato de estar recebendo você aqui, né, por indicação do deputado Zé Milton, que é um grande deputado, sei que representa muito bem a região, né, que Vossa Excelência é o prefeito, e por isso eu fico muito grato aqui de lhe parabenizar pela sua vinda aqui na Assembleia. Deputado Jair Mioto. Senhor presidente, faço coro aqui com os demais deputados, parabenizando o Evandro Scaini, tem feito uma excelente gestão. O Balneário Arroio do Silva tem crescido muito, referência no turismo, todo o extremo sul, né, deputado Zé Milton, Balneário Gaivota, toda a região ali, Passo de Torres. Então, que Deus abençoe junto com a sua comitiva, e a festa do peixe tem tudo a ver com o nosso litoral também, que todo o nosso extremo sul continue crescendo. Parabéns pela sua gestão e da sua comitiva. Obrigado. Deputado Mário Mota. Prefeito Evandro, querida secretária, eu também me emocionei quando a segunda princesa sentiu o peso da responsabilidade de representar toda rainha e primeira princesa e teve que respirar fundo para dar a sua mensagem. E eu fico muito feliz quando alguém se emociona ao falar, porque parece fácil, mas você está na casa do povo e certamente com a imagem transmitida para todo o Estado. Mas você deu o recado perfeitamente bem, porque só se fala bem com o coração. Eu estive em Arroio do Silva no começo desse ano, com muito prazer, a convite da Secretaria Municipal de Educação,
Conversando com professores, professoras, na abertura do ano letivo, tive a oportunidade de não acompanhar no ato, mas de conhecer o novo calçadão que foi construído de 1 quilômetro, que começa em Florianópolis, na Avenida Florianópolis, e vai até Otávio Ramiro Canto, lá embaixo, com 500 metros para cada lado da Praia Central. Quer dizer, sem dúvida, o balneário está se preparando para algo que o Litoral Sul precisa se conscientizar. Não adianta trabalhar no verão para sobreviver no inverno. Vocês precisam ter alternativas, além da ZEC24, que é a que reúne os pescadores da região. Certamente o balneário está encontrando alternativas para atrair turistas o ano inteiro. E essa festa, sem dúvida, ratifica o perfil da economia local a partir do peixe. Boa pescaria para todos nós. Parabéns, prefeito. Um grande abraço. E, se Deus quiser, será um sucesso, sim. Porque, se depender de vocês, já o é. Muito obrigado. Feitas as manifestações, prefeito, agradecemos a presença, juntamente com a secretária e a princesa, e certamente será uma grande festa, e este parlamento, na pessoa do José Milton Schaeffer, estará presente com toda a segurança e certeza. Obrigado. Reaberta a sessão, nós entramos então no horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao bloco União, PSD e PRD. Deputado Mário Mota, Vossa Excelência, que fará uso do horário em nome do bloco, tem 10 minutos. Senhor presidente, eu serei muito breve nessa manifestação, mas ela é importante e precisa ser feita. Senhoras e senhores, eu volto à tribuna pela segunda vez hoje para tratar de um tema muito delicado, que inclusive foi objeto de denúncias que formalizamos junto
à Controladoria Geral da União e ao Tribunal de Contas da União, CGU e TCU, e eu falo do Morro dos Cavalos. Muita gente não se dá conta de que o Morro dos Cavalos tem uma subida, um platô e uma descida. Portanto, o Morro dos Cavalos não é apenas a descida onde aquele caminhão cheio de etanol pegou fogo e incendiou mais de 20 automóveis e algumas carretas. O Morro dos Cavalos começa do lado de cá, voltado para Florianópolis, logo depois do trevo da Enseada do Brito. É uma subida até o platô e a descida até a ponte sobre o rio Maciambu. Quem se desloca em direção ao sul do estado ou vem do sul do estado para cá, sabe que não há outra alternativa naquele trecho. Tem que passar pelo Morro dos Cavalos, é inevitável. E é impossível não se incomodar, na atualidade, com as encostas deslizadas desde abril de 2024, que seguem lá, expostas, o ferimento feito na mata e todo o barro ali, no mesmo local onde desceu e bloqueou a rodovia, sem qualquer intervenção até o momento, nem mesmo uma intervenção paliativa, capaz de minimizar os riscos. Além de relatos que recebo, eu mesmo tenho notado movimentações de terra nesses taludes. São dois. Um na subida daqui de Florianópolis em direção ao platô e um na descida do lado esquerdo no meio do Morro dos Cavalos. Aliás, ressalto que estive em Brasília no final do ano passado justamente para cobrar providências sobre esta situação. Afinal, todos os problemas que nós já enfrentamos nesse trecho são frutos de anos de inércia dos atores envolvidos. No ofício que protocolamos no CGU e no TCU, nós somos muito claros. Trata-se de uma situação de risco recorrente que exige ação imediata. O Morro dos Cavalos tem 27 pontos de risco que podem descer, deslizar a qualquer momento. 2 deles já deslizaram e bloquearam a rodovia. Temos 25 pontos ainda ao longo desta subida, do platô e da descida. Não por acaso, no ofício que protocolamos, trata-se, repito, de uma situação de risco recorrente e que exige uma ação imediata. Não por acaso a solução prevista para os pontos 40 e 41, dada a sua abrangência, está orçada em aproximadamente 69 milhões de reais. Eu falo deste pequeno problema que reúne 2 pontos de risco, 40 e o 41, que desceram, deslizaram, bloquearam a rodovia e cuja mancha de terra continua lá, sem nenhuma obra sequer paliativa. Em resposta, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou que a execução dessas obras depende de um processo de reequilíbrio econômico-financeiro. Leia-se, aumento do pedágio para compensar a obra que tem que ser feita. Ainda em análise pela ANTT. Embora ressalte que a concessionária responsável, a Arteris, e é redundante o termo, responsável pela segurança do trecho, independente de receber ou não um aumento no pedágio lá em Paulo Lopes, para poder compensar este valor aplicado em obra paliativa ou não. Conclusão, a resposta da ANTT revela uma postura excessivamente burocrática, técnica e reativa, sem qualquer menção de prazos, cronogramas ou medidas emergenciais. Parece que esperam descer novamente o morro em qualquer um desses 25 pontos para se movimentarem.
Na prática, a insegurança permanece e os usuários seguem expostos a riscos quando passam pelo Morro dos Cavalos, especialmente num dia chuvoso, por menor, por mais leve que seja a chuva. De nossa parte, eu sigo esperançoso de que o relatório final da auditoria já finalizada no CGU, fruto da denúncia que o nosso gabinete encaminhou, contribua para, no mínimo e enfim, destravar soluções e garantir melhores tempos para aqueles trechos. É muito importante que continuemos discutindo qual é a solução definitiva para o Morro dos Cavalos. Um túnel, 2 túneis, circuitos laterais ou algo parecido. Mas enquanto não forem feitas essas obras definitivas, pelo amor de Deus, olhem hoje, amanhã, depois da manhã, no próximo mês para o Morro dos Cavalos. A qualquer momento pode descer novamente um dos 25 pontos de risco que foram detectados pela NTT, pelo DENIT e pela Arteris, quando houve o aditivo de 24 quilômetros para que o pedágio, que era ali no Aririú, Formiga, em Palhoça, passasse para Paulo Lopes. É um alerta, aliás, mais um dos inúmeros que já fizemos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Mário Mota, esta presidência consulta os senhores deputados, deputada, conforme havíamos conversado antes, se nenhum dos partidos ou bloco utilizar a palavra, nós vamos entrar direto na ordem do dia. Pode ser? Acordado? Vamos lá, então. A ordem do dia são todas matérias mais simples. Primeira é a votação da redação final do projeto de lei 219/2023, deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa, Esportiva, Cultural União Operária e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação, aprovada. Votação, redação final, projeto de lei 406/2023, deputado Padre Pedro Baldiceira, que dispõe sobre o dever de disponibilização do boletim médico pelos estabelecimentos de saúde no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação, aprovada. Votação e redação final, projeto de lei 123/2025, deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos do Voleibol de Concórdia e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação, aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 180/2025, autoria deputado Fabiano da Luz, que declara de utilidade pública o Conselho da Comunidade da Comarca de Chapecó e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação, aprovada. Votação da redação final, projeto de lei 194/2025, autoria a Comissão de Constituição e Justiça, que altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem título de utilidade pública no estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia para Associação de Serviços Sociais Voluntários de Concórdia. Em votação, aprovada. Votação da redação final, projeto de lei 210/2025, autoria deputado Matheus Cadorim, declara de utilidade pública
a JCI São Miguel do Oeste e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação, aprovada. Votação da redação final, projeto de lei 214/2025. Autoria, deputada Ana Campagnolo. Declara de utilidade pública a Associação Amigos do Bem de São Miguel do Oeste e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação, aprovada. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 146/2025. Autoria, governador do Estado. Denomina primeiro sargento BM Anderson Martins Cardoso o 8º Batalhão Bombeiro Militar, com sede no município de Tubarão, com pareceres favoráveis nas comissões de Constituição e Justiça e da Comissão de Segurança Pública. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 204/2025. Autoria, deputado Júlio Garcia. Declara de utilidade pública a Associação Clube Recreativo Cruz de Malta de Lauro Miller e altera o anexo único da Lei nº 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Esportes e Lazer. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Pedidos de informação 169, iniciativa deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil informações acerca das resoluções GGG número 15/2025, número 15/2024, que trata das matas para as metas para o ajuste fiscal relacionadas às despesas com pessoal no âmbito da administração pública estadual direta, autarquia e fundacional do Poder Executivo e das estatais dependentes submetidas ao grupo gestor do governo. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Aprovado o pedido de informação 170, iniciativa deputada Ana Campagnolo, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca dos repasses de recursos ao município de Florianópolis nos últimos 12 meses. Em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Pedido de informação 171, iniciativa deputado Rodrigo Minotto, solicitando à secretária de Estado da Educação informações acerca do repasse dos recursos do programa Universidade Gratuita para as instituições de ensino. Em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 172, deputado Rodrigo Minotto, solicitando à secretária de Estado da Educação informações acerca do atendimento dos candidatos aos requisitos da lei, como a renda familiar per capita, hipossuficiência, gastos familiares mensais do artigo 6º da Lei Complementar número 831, de 31 de julho de 2023. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Pedido de informação 173, deputado Rodrigo Minotto, solicitando à secretária da Educação informações acerca dos valores gastos e previstos no programa Universidade Gratuita. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado.
Pedido de informação 174, deputado Rodrigo Minotto, solicitando à secretária de Estado de Educação informações acerca dos estudantes beneficiados do programa Universidade Gratuita. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Pedido de informação 175, deputada Luciane Carminati, solicitando à secretária de Estado da Educação informações acerca dos procedimentos administrativos na Escola de Educação Básica Irene Tonoga, em Chapecó. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Pedido de informação 176, iniciativa, deputado Sargento Lima, solicitando à secretária de Educação de Estado de Justiça, a Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social, informações acerca da liberação de apenados para trabalhos sociais. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Pedido de informação 177, iniciativa deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca dos repasses de recursos financeiros para as entidades nominadas no inciso 6º do artigo 173 da Constituição Federal. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Moções. Moção 234 a 236, iniciativa, deputado Gessé Lopes, Volney Weber e Maurício Peixe, respectivamente, manifestando a diversos policiais militares de Santa Catarina aplausos por ato de bravura. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada a moção. E esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 577 a 580. E esta presidência comunica que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos. Requerimentos 2088 a 2097. Fim da ordem do dia. Não temos nenhum parlamentar inscrito em explicações pessoais. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra especial para segunda-feira, às 19 horas, em comemoração aos 110 anos da Associação Empresarial de Florianópolis, a CIF. Está encerrada a presente sessão.